39ª exposição do Manga Larga Marchador. Está chegando. E claro, o Agrob não poderia deixar de destacar esse momento importante. A gente até falou já da raça do Manga Larga Marchador de alguma forma aqui no programa, mas hoje a gente vai ter uma entrevistada super especial de uma associação que representa com muita grandeza essa criação. É o Agrob que entra no ar agora. Que bom, mas que bom que você está aqui comigo no canal 527 Claro HD, no 9 Claro Analógico, no youtube.com/canal Viver Brasil. É o nosso jeito diferente de falar sobre agronegócios, sobre agropecuária, sobre agricultura. E hoje, recebendo aqui a Cristiana Gutierrez, presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Manga Larga Marchador. Cristiana, satisfação recebê-la aqui pela primeira vez no Agrob. Tomara que seja a primeira de muitas. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando um pouco da nossa equinocultura. Pois é, e é um assunto que é muito querido, né? Que tem vários fãs e várias, né, mexe com as pessoas. É um assunto que toda vez que você chega para dar uma entrevista, muitas pessoas têm várias curiosidades, né? Porque o cavalo, de certa forma, a exposição, a forma toda, o cuidado é algo que chama a atenção mesmo das pessoas, mesmo quem não é do agro necessariamente, mas que gosta, que contempla, né? Verdade, o cavalo tem esse apelo, né, Fabiana? É um animal esteticamente muito bonito. Até né? Desde a infância, inclusive, a gente tem aquela história do cavalo nos desenhos e tudo mais, e a coisa vai para a vida adulta. Né? É um animal assim, que traz um lúdico associado, e não só para nós que somos selecionadores, criadores, da beleza zootécnica, mas é um animal que traz com ele uma beleza estética muito grande e atrai muitos fãs, muitos amantes, não só os criadores. Pois é, e aí a gente vai falar muito da 39ª Exposição Nacional, viu gente, Manga Larga Marchador, e eu estava fazendo inclusive uma pesquisa para a gente conversar aqui, como um evento desse, até para a gente daqui a pouco falar mais do evento, mas como um evento desse mexe com a cidade de Belo Horizonte, né? Porque estava vendo lá os hotéis todos com condições especiais, a forma com que as pessoas... É realmente um público de todo o Brasil que vai estar nesses dias aqui em Belo Horizonte? Sim, com certeza. A nossa exposição nacional, essa é a 39ª, como você disse, nós estamos vindo aí de um período de 2 anos, né, os 2 últimos anos, em função da pandemia, não ocorreu. Estaríamos completando quase 3 anos agora sem a nossa exposição nacional, o que para nós, criadores de todo o Brasil, é uma expectativa muito grande. É o maior evento privado de Belo Horizonte, segundo a Belo Tour, só perde para o Carnaval. Então, realmente, os hotéis ficam lotados, os bares, restaurantes, além do Parque da Gameleira. Ela acontece todas as edições no Parque da Gameleira. E assim será, esperamos, por muitos anos, porque é uma raça mineira, né, nascida em Minas, nascida no sul de Minas, e a maior parte dos criadores também ainda presente em Minas Gerais. Nós somos hoje aí 21.700 criadores, entre criadores e usuários dispersos por todo o território nacional, exatamente todo o território nacional. Essa edição da Nacional, nós temos já 1.606 animais inscritos, é a maior delas, são 17 estados da federação, nós temos expositores, 560 expositores de todo o território nacional. Muita gente, aí o detalhe que eu estou vendo aqui, né, de 18 a 30 de julho, e 2 dias antes a associação faz aniversário, né, 16 de julho de 1949, justamente na Gameleira, no Parque, né, de Exposições, nasce a instituição. E a gente vai conhecer um pouquinho da Associação Brasileira dos Criadores de Manga Larga Marchador, num vídeo produzido pela comunicação, pela TV da ABCCMM. A gente vai acompanhar agora na tela do canal Viver Brasil.
O começo do século XX foi decisivo para aprimorar o cavalo manga larga marchador. Em Minas Gerais, o governo investiu no plantel de cavalos. Muitas exposições foram organizadas e o momento era próspero para a agropecuária mineira. Com a Primeira Guerra Mundial, nos anos de 1914 a 1918, as exposições ficaram suspensas. Na década de 30, iniciou no Brasil um movimento de preservação das raças nacionais. O objetivo era caracterizar e unificar os rebanhos. Assim, surgem as associações de criadores. Em 1934, criadores sumineiros e paulistas fundavam a Associação de Criadores de Cavalo Manga Larga. Com as diferentes opiniões sobre a morfologia e o andamento dos animais, paulistas e mineiros começaram a criar raças distintas. Em São Paulo, a marcha trotada era valorizada. Em Minas, a preferência era por uma marcha regular, com movimentos de tríplice apoio. Com isso, surgiu a Associação dos Criadores de Cavalos Marchadores da Raça Manga Larga, o nome inicial da BCCMM. Em 16 de julho de 1949, aconteceu a primeira exposição de equídeos no Parque de Exposições da Gameleira, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Exatamente às 11h30 do mesmo dia, a ABCCMM foi criada. Na ocasião, também foi homologado o Estatuto da entidade. O documento constava as normas que regem a instituição e as características do padrão racial. 143 criadores participaram da fundação. Entre eles, futuros presidentes assinaram a ata da primeira reunião: Moacir Rezende, José Bolivar Drummond, Márcio de Andrade e Bolivar de Andrade. O associado de número 1 foi Evaristo Franco de Carvalho, antigo proprietário do Aras Itamoatinga, em Varginha, Minas Gerais. A sede da BCCMM passou por vários lugares em Belo Horizonte. Desde 2002, está localizada dentro do Parque da Gameleira. O começo da entidade foi desafiador, porque na época o cavalo perdia espaço para o automóvel, mas a fama sobre a funcionalidade do nosso cavalo logo se espalhou. O primeiro animal a ser registrado foi o Angai I, considerado um exemplo vivo do padrão racial proposto. A utilidade da raça no campo e a paixão pelo manga larga marchador proporcionaram o crescimento da ABCCMM. Muito bem, parabéns aí à comunicação, à TV ABCCMM, parabéns aí, Cristina, pela produção aí, pela história, né, o registro histórico, né, que se diz que não se pode ter uma excelente história se você não souber contá-la, né? E no caso, é bem interessante. E a gente, falando aqui sobre o cavalo, né, no agro, até para o público, grande público entender a importância dele para o setor, né? Então, antes da gente falar um pouquinho do posicionamento da equidocultura no agro brasileiro, é muito legal isso que você falou da história. Lembrando que nós estamos comemorando também 10 anos do nosso museu. No Museu do Manga Larga Marchador, que está situado em Cruzília, o berço da raça, num casarão que pertenceu à família proprietária da Fazenda Bela Cruz. É um museu lindo e está lá há 10 anos, com muita visitação, mais de 50 mil pessoas já passaram por lá, e tem o seu lugar, já que aquele que não entende, não resguarda o seu passado, dificilmente constrói de forma segura o seu futuro, né? Então, a gente tem com muito carinho o nosso museu. Em relação ao agro, eu acho muito importante a gente ressaltar que a equinocultura, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ela não é apenas um hobby ou ela não é apenas uma atividade elitista, né? 53% da tropa no Brasil, ela trabalha da porteira para dentro. Na lida, no trabalho, ao cavalo de sela. Lembrando que nós temos aí a maior pecuária comercial, né, com 220 milhões de cabeças. E para a pecuária, o cavalo é fundamental. Ninguém toca boiada sem o cavalo, seja ela uma pequena ou uma grande boiada. O que a gente está vendo na tela aí da
da Rede Globo com o Pantanal lá, não é só ficção não, né? Não. A turma tá lá no cavalo mesmo e tudo mais, né? Exato, e isso é muito importante, porque às vezes as pessoas vão àquela exposição e têm a impressão de que o cavalo é uma atividade, né? A equinocultura é uma atividade muito elitista, e na verdade não é. Nós movimentamos 16,2 bilhões de reais, né, a cadeia produtiva do cavalo no Brasil. Nós somos, Fabiano, a quarta maior tropa do mundo. Estados Unidos, China, México e Brasil. E quando a gente traz o holofote para o Brasil, Minas é o estado que tem o maior rebanho de equinos do Brasil. Isso eu estou me referindo a todas as raças. E dessa, o maior é do manga larga machador. Né? Nós temos hoje 690 mil cabeças registradas no Brasil, 290 mil em Minas Gerais. Depois de Minas, o Nordeste e aí os outros estados do Sudeste. E a raça manga larga machador é genuinamente, tipicamente brasileira, né? Genuinamente mineira, né? Uma raça que começou com um cavalo alter, trazido por Dom João VI, presenteado ao Barão de Alfenas, que tinha uma relação estreita com a coroa, lá no sul de Minas. E esse cavalo, então, com as éguas de rebanho sul-mineiras, e assim deu origem à raça manga larga machador. Como o próprio vídeo que nós vimos aí diz, né, o primeiro tronco que depois dividiu em manga larga paulista e manga larga machador, né, que seguiu em Minas. Agora é interessante que quando você vai fazer a pesquisa lá, ou você que gosta, acompanha com o nosso programa e gosta dos assuntos aqui que a gente discute, faça isso que eu fiz, manga larga machador, e vai estudar lá com vários... E tem uma coisa que eu falei assim, não tem uma verdade absoluta, pelo que eu entendi, da origem do nome manga larga machador, porque eu vi algumas histórias lá sobre, tem umas histórias, como a gente falou ali, inclusive, né, da figura do cavalo sendo inclusive substituída pelo automóvel, né, mas a gente já percebeu também na sequência que em algumas situações ele mesmo assim ele não é substituído. Mas qual que é a origem do nome na prática do manga larga machador? É complexo mesmo? É pelo que eu entendi? Ou tem uma definição mais concreta? A gente não tem um relato histórico a que se refere exatamente. São as mangas largas, as extensões de terra, né? As mangas ou pastos, ou se são os cavalos pela característica da movimentação dos seus anteriores. Então essa é uma dúvida que paira desde sempre aí. Mas seguramente ele nasceu no sul de Minas, daí a gente falar que Cruzilha, onde está situado o Museu Berço da Raça, mas paira sempre essa dúvida. Mas de todas as versões, qual que é a que você mais gosta? Provavelmente assim? Pela movimentação dos seus anteriores, né? Um cavalo altivo, né? Um cavalo que se movimenta de forma peculiar, né? Resguardando os apoios, né? A distribuição dos seus apoios entre laterais, diagonais, o tríplice apoio, que é o que dá a nossa comodidade e a sua marcha característica. Cristiana, a gente vai para um breve intervalo. Na volta, a gente vai falar um pouco aqui da programação, da exposição, e também entender outras questões, por exemplo, como que é o investimento para uma raça dessa, como você vê, um cavalo de disputa, quanto que ele vale ali em termos de investimento, qual que é o valor econômico mesmo, um pouquinho de economia também no que diz respeito a esse assunto. A gente vai para um breve intervalo e volta rapidinho. Preste atenção no nosso intervalo, está muito bacana, e na volta tem mais manga larga machador e tem mais histórias aqui sobre este cavalo super especial. É já já.